Estamos de volta com o Câmara Repórter, que está reconstruindo os últimos dias de março que antecederam o golpe militar de 1964. Tropas de Minas Gerais estavam a caminho de Brasília e os governistas planejavam a resistência. Civis se alistavam em milícias, na expectativa de receber armas para o combate. O plano para o dia seguinte era enfrentar os militares e ocupar o Congresso. Estou sendo informado pelo nosso colega deputado Oswaldo Zanello, que ouviu da Rádio Nacional, há poucos minutos, a convocação para que populares se apresentem ao Palácio do Planalto a fim de receberem armas e defender a legalidade. Os janguistas garantiam: a defesa do presidente estava armada. Os candangos de Brasília estão se alistando para defender a legalidade democrática. Já fazem ordem unida pelas ruas e pelos logradouros da cidade de Brasília. Nós tínhamos preparado essa gente lá no Teatro Nacional, não é? Com estudantes e trabalhadores, para eventualmente chegarem no Congresso e num determinado instante sentar nas cadeiras. Entrava e tal, descia das arquibancadas, se tumultuava. Lá tinha umas 2.000 pessoas, mais ou menos, 1.500 a 2.000 pessoas. Alguns oposicionistas, ainda que desconfiados, já se consideravam vencedores. Nós podemos ainda ser vítimas de uma traição. Eles podem dar-nos a impressão de que realmente se entregaram para de surpresa nos apanharem, pegando a nós, aos nossos comandos, aqueles que asseguraram a vitória e tentarem o revide. O partido de Jango insistia: a derrubada do governo era uma afronta à Constituição. O problema fundamental que se coloca hoje nesta casa e na história é o de saber se um presidente da República, quaisquer que sejam seus erros, pode ser destituído por governadores e militares sediciosos que se colocam fora da lei. Como pode ser legalista um movimento que fere a lei das leis, que é a Constituição da República? Mas a União Democrática Nacional se mostrava disposta a excessos. Em determinado momento da história, não é possível salvar uma Constituição a não ser fazendo-lhe certos arranhões, porque o pior seria a Constituição rasgada, o povo brasileiro humilhado e o comunismo triunfante no Brasil. Para atingir João Goulart, a oposição disparava contra o Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, e o Pacto de Unidade e Ação, PUA, duas centrais sindicais que apoiavam o governo. Os ataques também miravam a União Nacional dos Estudantes, UNE. Num governo que se identifica e se deixa dominar pelo comunismo, somente num governo desse poderiam funcionar órgãos espúrios como CGT, como PUA, como UNE, que hoje é um dos agentes da subversão, da inteligência e da dignidade da mocidade estudantil do Brasil. No Rio de Janeiro, o discurso deu lugar à ação. Ao ouvir o governador Carlos Lacerda comemorar no rádio a vitória dos revoltosos, milhares de pessoas saíram às ruas. A sede da UNE foi incendiada. O jornalista Tarcísio Holanda, que era repórter político do Jornal do Brasil, estava lá. Aí eu fiquei emocionado, rapaz, sabe? A UNE estava sendo incendiada pelos ativistas ligados aos militares. Uma coisa assim triste, sabe? Quem também testemunhou o ataque à UNE foi o ex-senador Arthur Virgílio Neto. Ele tinha 19 anos em 1964. Quando eu vi que a casa desmoronava, eu fui até a frente da UNE. Eu imaginava que era um lugar onde haveria resistência e eu queria me aliar a quem existia. O pai dele era líder do PTB e principal defensor de João Goulart no Senado. No Rio, a perseguição aos aliados do presidente começou no primeiro dia de golpe. Minha casa foi invadida pela polícia política do então estado da Guanabara. Tivemos que cantar o hino nacional
para provarmos que não éramos uma família de comunistas. A sede do jornal Última Hora, favorável a Jango, também foi invadida. No Repórter Esso, noticiário veiculado na Rádio Nacional, este trecho do programa gravado no dia 1º não foi ao ar. Rio. A Presidência da República distribuiu nota historiando os acontecimentos que tiveram início no estado de Minas Gerais. Finaliza a nota informando que espera o governo federal comunicar oficialmente, dentro em pouco, o restabelecimento total da ordem no estado. As notícias veiculadas relatavam um país sem comando, tomado por greves e paralisações. Rio. A Guanabara amanheceu hoje sob os efeitos de uma greve geral. Estão paralisados os trens da Central do Brasil e da Leopoldina. Também estão paralisados os serviços de barcas e lanchas entre o Rio e Niterói, os transportes coletivos, o porto, as empresas aéreas e outras atividades. A Rádio Nacional e a Mairink Veiga, ligada a Leonel Brizola, foram tiradas do ar às 14h. Do lado da resistência, tropas janguistas também tentaram impedir a circulação de jornais. O Globo, que apoiou o golpe, não saiu no dia 1º de abril. Entra na redação do Globo o almirante Aragão. O almirante Aragão era o almirante do povo. E dizendo, não pode circular porque está havendo um golpe contra o João Goulart. E nós estamos aqui para defendê-lo. Um discurso do deputado federal Rubens Paiva, do PTB de São Paulo, chamou o povo a resistir ao golpe. De um lado, a maioria do povo brasileiro, desejando as reformas e desejando que a riqueza se distribua, ao lado da legalidade do presidente João Goulart. Os outros são os golpistas que devem ser repelidos. E desta vez, definitivamente, para que o nosso país veja realmente o momento da sua libertação raiado. As tropas prenderam líderes políticos ligados a Goulart, como o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, e sindicalistas do Comando Geral dos Trabalhadores. Choques entre o exército e manifestantes pró-Jango deixaram 2 mortos no Rio e 2 no Recife. Pernambuco, São Paulo, Minas estavam tomados pelos militares. Brasília também. Às 11h30 da noite, o gaúcho João Goulart deixou a capital federal em direção a Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O presidente João Goulart, na reta final, tinha contra ele os 4 comandos militares do país. O general Crua, o general não sei das quantas em Pernambuco, o 4º Exército. Num certo instante, na reta final, o comandante do 1º Exército e 2/3 do 3º Exército. Enquanto isso, a oposição se articulava no Congresso para o que seria o tiro de misericórdia, declarar vaga a presidência da República. E Deus queira que nesta sessão extraordinária aqui estejamos para reconduzir o Poder Executivo àquilo que a Constituição determina, quer dizer, decretando o impedimento de quem moralmente está impedido há muito tempo de governar este país. – 2 de abril, 2h40 da manhã. Senadores e deputados se reúnem no plenário da Câmara para uma sessão convocada às pressas. Dos 470 parlamentares, poucos atendem ao chamado. A lista de presença acusa o comparecimento de 152 senhores deputados e 26 senhores senadores, achando-se, portanto, na casa 178 senhores congressistas. Na presidência dos trabalhos, o senador Auro de Moura Andrade. O paulista, de 49 anos, havia participado da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, um manifesto contra Jango em São Paulo. O comunismo ateu. Aqui no plenário da Câmara, o senador Moura Andrade desligou os microfones de aparte, usados pelos outros parlamentares. E apesar dos protestos e dos gritos desesperados dos governistas, negou a palavra ao deputado Bocaiúva Cunha, vice-líder do presidente João Goulart. Não é possível. Antes de colocar o tema, Vossa Excelência não pode me pedir questões de ordem. Moura Andrade fez a declaração que os militares esperavam. Comunico ao Congresso Nacional e ao senhor João Goulart
deixou o governo da República. Em determinado instante, o deputado Tortel de Andrade, era o líder do governo na Câmara, entra no Palácio do Planalto, vão declarar que o presidente da República saiu do país. Aí voltei na mesa, né? E aí faço a comunicação. O presidente da República se afastou de Brasília em direção ao Rio Grande do Sul e disse a Daci, assina aqui. Eu sou consultor-geral da República, não posso assinar esse negócio. Você que tem que assinar como ministro da Casa Civil. Darcy Ribeiro mandou um ofício ao presidente do Congresso. O senhor presidente da República incumbiu-me de comunicar a Vossa Excelência que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul. Onde se encontra à frente das tropas militares legalistas e no pleno exercício dos poderes constitucionais com seu ministério. Mas o senador Moura Andrade não deu ouvidos. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Abandonou o governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. A sessão foi encerrada às 3 da manhã, mas a gravação do áudio seguiu por mais alguns minutos. Moura Andrade deixa o plenário sob a vaia e os protestos dos aliados de Jango, oficialmente deposto. Eu volto 2 vezes, golpista! Fecha essa O Auro Moura Andrade, com o apoio de vários parlamentares, conservadores, de direita, mas sobretudo da UDN, ele dá um golpe. Institucionalmente falando, juridicamente falando, foi a legitimação do golpe. Quase 50 anos depois, o Congresso reconheceu que João Goulart estava no Brasil e anulou aquela sessão. 50 anos na história de um homem parece muito tempo, mas na história de um país não é muito para reconquistar a verdade. Uma oportunidade, mesmo que simbólica, para que nós possamos fazer com que a verdade prepondere ao longo dos anos. A devolução simbólica do mandato de Jango reconhece um erro do passado, mas não muda o que aconteceu em 64. No dia 2 de abril, o Brasil acordou com um novo governante. Às 3h45 da madrugada, os presidentes do Congresso e do Supremo Tribunal Federal vieram ao Palácio do Planalto em um carro escoltado por homens armados. Nós assistimos da janela, eu e Darcy, né? O pessoal vir vindo, saindo ali daquela porta traseira, né, que dá na Praça dos Três Poderes. Eles incorporam o presidente do Supremo ao seu grupo e entram no Palácio do Planalto. Numa rápida cerimônia, deram posse a Ranieri Mazzilli. O deputado era o primeiro na linha da sucessão presidencial. No mesmo dia, o Ministério das Relações Exteriores informou outros países sobre a mudança. À tarde, o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, reconheceu o novo chefe do Executivo brasileiro. Naquela quinta-feira, este homem entrou no Palácio do Planalto com uma pistola carregada. Ele é Aníbal Teixeira. Já foi deputado federal e ministro do Planejamento. Em 64, era deputado estadual em Minas Gerais. Ele não gosta de ser chamado de espião, mas admite. Recolheu informações decisivas para os militares deflagrarem o golpe contra João Goulart. Eu fazia a parte de informação e contra-informação. Eu fazia um desenho com pesquisa de como estava o empresariado, como estava a própria imprensa, para poder dar as dimensões do que poderia vir a ser esse movimento. Aníbal trabalhava para o general Carlos Guedes. O comandante da infantaria em Belo Horizonte queria ter certeza de que a tropa de 1.600 homens a caminho de Brasília não seria recebida a bala por milícias fiéis a Jango. Eu posei aqui clandestinamente, vim ao Congresso, tive contato aqui com o Mazzilli, com outras lideranças.
A ordem era ocupar Brasília. As tropas mineiras chegaram à capital sem disparar ou receber um tiro e ficaram a postos na Praça dos Três Poderes com uma missão: garantir o funcionamento do Congresso, garantir a ordem. Não houve nenhum tumulto em Brasília. No Congresso, Aníbal Teixeira conversou com parlamentares e acompanhou as sessões. No Senado, a maioria apoiava o golpe. O senhor João Goulart evidenciou demais a sua política de favorecimento à implantação atrevida do comunismo no Brasil. A nacionalidade estava seriamente ameaçada. As Forças Armadas colocadas à beira do abismo da desmoralização. O senador Arthur Virgílio, líder do PTB, condenou a manobra que derrubou o presidente. Estou solidário com o senhor João Belchior Marques Goulart. Solidário ontem, solidário hoje. Estive ao lado de Sua Excelência até os últimos minutos, enquanto ele se encontrou em Brasília. Fui levá-lo ao aeroporto. Mais do que nunca, estarei nesta tribuna enquanto puder falar. Na Câmara, deputados não escondiam a ligação com líderes militares do golpe. Acabo de ter comunicação telefônica com o senhor general Humberto Castelo Branco, que me avisou que no momento todo o movimento do Rio Grande do Sul foi acabado. Em Porto Alegre, Leonel Brizola incitava a população a resistir e defender João Goulart. Leonel de Moura Brizola assume um papel, e hoje isso é inegável, de verdadeiro incendiário. Desde 63, Brizola convocava a população a integrar grupos de 11 pessoas como um time de futebol, armados para defender o governo de Jango e as reformas. O Grupo dos 11 serviu muito mais como pretexto para os grupos conservadores alardearem o perigo de uma guerra revolucionária do que propriamente esses grupos terem força para fazerem isso. Sem apoio popular e com a ameaça de militares vindos do interior, João Goulart recusou os planos de resistência do cunhado e voou para uma fazenda no município gaúcho de São Borja. O presidente João Goulart não quis resistir. Ele não queria que houvesse derramamento de sangue. O João Goulart cai, ainda com enorme apoio popular. Aí me pergunto, e por que não resistiu? Porque ele tinha um canivete contra metralhadoras e canhões. Não dava para ser herói de fantasia. Ele percebeu que aquela resistência redundaria no fracasso, não é? Sobretudo pelo apoio norte-americano, e que isso iria dar início à guerra civil. Na Câmara, Tancredo Neves renunciou à liderança do governo. A defesa de João Goulart coube ao deputado Sérgio Magalhães, que denunciou: a caça às bruxas começava a varrer o país. O deputado Neiva Moreira, o deputado Marcos da Costa Santos, o deputado Eloy Dutra estão presos, provando já a arbitrariedade e o abuso de um regime de exceção que se instalou. A Universidade de Brasília também foi alvo dos militares. A UNB tinha sido criada em 62 e idealizada por intelectuais como Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, chefe da Casa Civil de Jango. A universidade era um símbolo das ideias de esquerda. Eles entraram, invadiram a universidade, prenderam professores, bateram em professores e alunos, entraram com caminhões para retirar os livros da biblioteca que eles achavam que eram livros de esquerda. Os estudantes de Brasília tentaram resistir. Jorge Bodansky participou e registrou os protestos. A gente estava educado para tomar o poder e não para entregar o poder para os militares, né? Foram 55 horas de ação militar no país, com tanques e metralhadoras a postos, mas não houve combates. Na hora que um gesto de força se levanta contra o Goulart, não tem ninguém para defendê-lo. No Rio de Janeiro, a população saiu às ruas, mas foi para comemorar. A Marcha da Família, com Deus pela Liberdade, na ex-capital da República, reuniu quase 1 milhão de pessoas. O Brasil inteiro aceitou aquela mudança do regime. Iam acabar as greves, ia acabar aquela apreensão total. Aceitaram os militares. No Congresso, os vencedores também comemoraram a queda de João Goulart. A exemplo do que ocorreu na Guanabara, também na Paraíba ontem, se realizaram diferentes manifestações em quase todas as cidades do estado
de aplauso em virtude da queda do ex-presidente João Goulart. Do outro lado, a preocupação de parlamentares contrários ao golpe. Há mesmo um clima de terror, um clima de violência, um clima de ameaças, que já paira inclusive sobre este plenário. Os jornais de hoje já publicam a relação de 40 senhores deputados escolhidos para serem expulsos mediante cassação de mandato. A degola veio uma semana depois, com o ato institucional assinado por uma junta militar. O Comando Supremo da Revolução passou por cima da autoridade do Congresso, cassou 40 deputados e senadores e convocou o parlamento para, no dia seguinte, indicar um novo presidente da República. Na eleição indireta, venceu Humberto de Alencar Castelo Branco, um dos líderes do golpe, e o destino de 79 milhões de brasileiros ficou na mão de um general eleito por 361 pessoas. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Quando Castelo Branco tomou posse, o presidente deposto já tinha se exilado com a família no Uruguai. Lá, João Goulart recebeu a notícia da cassação de seus direitos políticos no primeiro ato institucional. Hoje, acho que os grandes defeitos da democracia brasileira, muitos deles foram gerados naquele período em que o Brasil ficou sem os seus líderes. Foi uma tragédia que realmente cavou um fosso profundo na nossa história e impediu brutalmente um processo de transformações que estava sendo gerado. Jango morreu no exílio sem nunca regressar ao Brasil. Eu lembro de um dia diferente, um dia evidentemente com malas, com uma viagem que não estava programada, aceleradamente, a mãe muito preocupada, enfim, eu lembro como um dia diferente, mas é evidente que nós não tínhamos a dimensão da tragédia que estava se abatendo sobre a democracia brasileira e sobre o destino que a família teria daquele dia para frente. Granja do Torto, uma das duas casas oficiais da Presidência da República em Brasília, onde Jango viveu com a família durante 2 anos. João Vicente, filho do João Goulart, morou aqui, é a primeira vez que ele retorna à Granja depois de 50 anos, não é isso, João? É verdade. 50 anos depois a gente volta ao lugar da onde nós temos assim a última lembrança de estarmos no Brasil. Aqui significa o último lugar aonde nós fomos arrancados do solo brasileiro. Que tipo de sensação estar aqui na Granja do Torto traz para você? Sinceramente, não é uma sensação muito prazerosa, né? Até você poderia me perguntar, bom, mas é uma sensação, o emociona? Não. São estas imagens que meus olhos levaram para o exílio. São estas imagens que nós lá como aves peregrinas, né, do exílio, lembrávamos durante 12 anos que ficamos lá ao lado de nosso pai, que ele não pôde voltar. Então, é um momento de reflexão, não um momento de emoção. Na semana do golpe, seu pai estava no Rio de Janeiro, no Palácio das Laranjeiras. Vocês estavam aqui na casa? Nós estávamos aqui, nós saímos inclusive primeiro daqui para Porto Alegre, num aviãozinho pequeno. Aqui existia uma pista de aviação e nós saímos primeiro porque foi instruções dele, nós íamos para Porto Alegre porque ele estava vindo do Palácio de Laranjeiras para cá. Ele ficou aqui no dia 1º até a madrugada, conversando com o Darcy, com o Almino, com o Dutel, entre outras pessoas, e daqui ele saiu para Porto Alegre. João Vicente busca na memória a casa do menino de 4 anos.
A sala é a mesma, aqui existia um escritório grande daquele lado ali, mas o resto é igual do que daqueles anos. Eu acho que mudou muito pouco. À disposição dos quartos. O quarto lá do fundo era do pai. A gente ficava mais nesses quartos por aqui. Esses pequenos aqui era que a gente dormia e já saía direto para a piscina. E as passagens da infância na presença do pai. Sentado aqui, eu tomando banho ali dentro d'água. É essa foto aqui? É essa foto aí, tá aí a foto. Esse aqui é o Maneco Lins, que era o piloto dele, piloto particular, o piloto do Cessna. Aqui atrás, onde estão esses coqueiros que estacionavam um aviãozinho monomotor Cessna de 4 lugares, que a gente decolava para ir pescar. Na granja, próximos à natureza e em contato com os animais, moraram Lula, Figueiredo e Jango, 2 presidentes civis e um militar. Em comum, o gosto pelo campo. Meu pai é de origem rural, a gente sempre ficou em fazendas, ele se criou no campo. Então acho que quando teve de assumir a presidência da República, ele achava que o Palácio da Alvorada era muito vazado, muito aberto. E aqui era mais as pessoas amigas, ligadas à família. Era uma reunião mais de família do que reuniões políticas. Sem querer, João Vicente foi personagem de uma reunião entre Jango e os militares. Uma reunião tensa, politicamente tensa, falando sobre as questões que infligiam o momento político, e que eu teria entrado nesse momento e reclamado em voz alta, muito alta, disse: pai, o cozinheiro não quer me dar um pastel. Então que houve uma descontração nesse momento, e que esse momento poderia até ter retardado o golpe militar. Mas são histórias que a gente escuta, passa, e que a gente tem que recordar esses momentos com a memória de uma criança. 50 anos depois, João Vicente vai além das lembranças pessoais, dedica a vida a reescrever a história brasileira e a refazer a imagem de João Goulart. Apesar de ter sido o governo mais curto da história desse país, 50 anos depois nós continuamos a falar de Jango, de seu ato de desprendimento, de não resistir ao poder que lhe foi conferido pelo povo, em nome de impedir uma guerra civil brasileira. Isso, sem dúvida, são atitudes de estadista. Na edição de hoje, exibimos o documentário Uma Semana em 64, que abordou as últimas horas antes do golpe militar de 1964. Eu fico por aqui e nos encontramos em uma próxima oportunidade. Até lá!